Olá, continuamos a nossa reflexão, nosso aprofundamento sobre a história de Israel. No nosso último vídeo nós vimos a monarquia unida, os reinados de Saul, Davi e Salomão e como que esses reinados levaram a situação do povo de Israel a uma situação limite de opressão, de escravidão por parte do próprio povo, a partir do próprio rei. Você pode estar pensando assim, que eu estou fazendo uma avaliação negativa, muito negativa dos reinados, mas não, é a avaliação que a própria Sagrada Escritura faz, ou seja, o livro de 1º e 2º Reis mostram um rei pior do que o outro. 1º e 2º Samuel e 1º e 2º Reis mostram um reinado pior do que o outro até chegar na tragédia do exílio. Mas antes de continuarmos a nossa fala sobre a monarquia dividida, apenas falar sobre o movimento profético, porque já com Davi aparece o profeta Natã exercendo uma profecia junto a ele. Daqui a pouco nós vamos ver um outro profeta exercendo a sua profecia e ajudando a divisão do reino. Então, quem são os profetas? Os profetas, eles não são adivinhos. Eles são pessoas que leem a realidade em profundidade a partir de uma experiência profunda de Deus. São pessoas místicas. A palavra profeta, nabi, em hebraico, significa porta-voz, mensageiro. É aquele que fala em nome de. E no caso da Bíblia, o profeta fala em nome de Deus. Em nome de Deus. Que Deus? O Deus do Êxodo, o Deus da aliança. Eles são os cães de guarda da aliança. Quando eles percebem que o rei, ou o povo, ou as elites, ou os sacerdotes estão vivendo uma infidelidade ao decálogo, à aliança com Javé, eles denunciam, eles partem para cima, eles chamam a atenção. Né? Então eles fazem praticamente 3 coisas. Né? Eles anunciam a aliança com Javé, ou seja, aquela aliança com Deus do Êxodo, que deseja a vida e liberdade do povo. Quando o povo é infiel à aliança, eles denunciam a infidelidade à aliança com Javé. Então denunciam os pecados sociais, os pecados religiosos, os pecados dos políticos, os pecados dos comerciantes, os pecados da população em geral. Então os profetas eles são odiados justamente por conta disso, por causa da palavra e seus gestos proféticos de denúncia. E normalmente a linguagem que eles utilizam é uma linguagem de exortação, de ameaça, ou seja, eles ameaçam uma desgraça da parte de Deus para com o povo, para ver se o povo muda de comportamento, da mesma forma como um pai e uma mãe ameaçam o filho de um castigo para ver se ele se emenda. De repente o pai e a mãe não vão aplicar aquele castigo, mas a criança passa a se comportar melhor. Então, assim da mesma forma, os profetas exerciam o seu ministério. E quando o povo desobedece e acontece desgraça, o profeta consola o povo com uma palavra de esperança, dizendo que aquela situação de dor e de calamidade haverá de passar em breve. Esta será uma característica, sobretudo, dos profetas do exílio. Antes do exílio, os profetas apenas anunciavam e denunciavam. Os profetas do exílio e pós-exílio já vão anunciar um consolo da parte de Deus, ou seja, uma esperança de salvação, uma esperança de libertação da parte de Deus, uma vez que eles já estão sofrendo o terrível castigo do exílio na Babilônia. Mas isso é um assunto mais para frente. Monarquia dividida. Então, nós temos nesse momento um personagem não bíblico que é o faraó Sesac ou Shishak, faraó rei do Egito, que começa a intervir aí na história. E nós temos 2 personagens que aparecem na Bíblia, Jeroboão I e Roboão. Roboão, filho de Salomão. Por conta da desigualdade na cobrança fiscal entre as tribos do norte e do sul, e por conta do templo ter esvaziado a importância das tradições patriarcais do norte, porque as histórias dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó,
essas histórias eram contadas mais no norte, elas eram contadas sob um viés de que Deus faz aliança com os patriarcas e não com a monarquia. Então é muito interessante que as tribos do norte, para elas, a aliança passa pelos patriarcas e pela vivência ética. Para o povo do sul, a aliança passa pela dinastia de Davi e pela obediência ao rei. Nós vamos ter as primeiras incursões da Síria, e nós vamos ter o Egito também se manifestando, tentando conquistar a terra de Israel. A terra de Israel. E aí o que acontece? A história, você pode ler esta história no livro de 1 Reis, capítulo 12 ao capítulo 15. E aí você vai notar a seguinte história, que está inclusive aqui no texto bíblico que nós colocamos aqui para ser lido, que é 1 Reis 11, 26. Jeroboão era um general de Roboão e se revolta contra o reinado do filho de Salomão, Roboão. Então ele leva as inquietações do povo para o rei, dizendo: olha, a situação está difícil, a situação está catastrófica, diminui esses tributos. Roboão ouviu o conselho dos anciãos, que era favorável à diminuição de tributos. Ouviu o conselho dos mais jovens, que eram contra a diminuição de tributos. E ele preferiu dar ouvidos ao conselho dos mais jovens. E apresentou isso ao povo. Então o povo, junto com Jeroboão, ajudado por Aías de Silo, um profeta. Então note a incidência política da profecia, o profeta falando em nome de Deus e tendo uma incidência, uma consequência política na sociedade. Jeroboão então promove a divisão do reino. Então as 10 tribos do norte se revoltam, se separam das tribos do sul, das 2 tribos do sul, e passam a viver um reinado independente. Isso aparece aí em 1 Reis, capítulo 12. Capítulo 12. E aí, no nosso próximo vídeo, nós vamos trabalhar o reino do norte. Que aí, a partir de então, passam a existir 2 reinos independentes. Reino do norte, chamado de Israel, Reino do sul, chamado Reino de Judá. Lembrando que muitos arqueólogos hoje defendem que nunca existiu um reino unido. Sempre foram 2 reinos competindo entre si, tribos do norte e tribos do sul, competindo espaço. Né? Fato é que a Bíblia, ao contar a história do povo de Israel, pretende dar uma unidade, uma identidade para o povo. De qualquer maneira, nós notamos aqui que por conta de uma opressão econômica e um desrespeito político ao povo do norte, no texto bíblico fica bem claro que ocorre essa divisão por conta desta insensibilidade por parte da dinastia de Davi, por parte de Roboão, filho de Salomão. Nós veremos no próximo vídeo como que se dá a vida do Reino do Norte e o que aconteceu lá até a sua destruição. Até o próximo vídeo.